Meus queridos amigos, eu venho aqui muito triste, pesaroso, mas também certo de que a felicidade que eu tive em conhecer Jô Soares, o ser humano especial que ele era, compensará a tristeza do momento em que ele partiu para outra vida, não? A minha história com o Jô, na verdade, começa sem o Jô. Em 1966, eu tinha 15 anos de idade, é um garoto muito pretensioso, né, e rigoroso, e escrevi um comentário no Diário da Borborema, de Campina Grande, porque eu era presidente do Cineclube Glauber Rocha e me cabia escrever uma vez por semana sobre o filme que nós selecionávamos para fazer parte do cinema de arte. E eu incluí nessa lista o filme do Wise, o Noviça Rebelde, mas um filme que eu fiz um comentário muito pouco entusiástico em relação à grandeza e à importância do filme. Agora, o que é que isso tem a ver com o Jô? É o seguinte: os protagonistas do filme, que depois eu vi montado no original, né, que era uma peça de teatro da Broadway, Love Story, né, passou no Brasil com o nome de Amor, Sublime Amor. Era um filme sobre uma família de um oficial austríaco chamado Von Trapp. Isso despertou na turma da comédia, na Record, um programa, uma série, programas humorísticos, com o melhor do humor daquela época, anos 60, fim dos 60, começo dos 70, que era um programa chamado Família Trapp, que vinha, obviamente, da família Trapp, de Von Trapp, da Noviça Rebelde, né? O programa, certamente, é um dos maiores programas da história do humor na televisão brasileira. E o time da Record era o máximo. O diretor era o Newton Travesso, o Tuta, que foi um grande gênio do rádio, que continua vivo, mas agora quem dirige a Jovem Pan é o filho dele, o Tutinha, né? Toda essa gente trabalhava em torno daquela série, que era uma série que sustentava a programação da Record. A família Trapo tinha o seguinte elenco: Otelo Zeloni, no papel do pai de família, tradicional, conservador, né? Como é que chamava? Não me lembro. Renata Fronze, que era, fazia com Zeloni uma grande dupla de comediantes no teatro paulistano, fazia o papel da mulher do Zeloni. E o grande, o inesquecível, o maravilhoso, o irresistível Ronald Golias, bastava você olhar para a cara dele e já dava uma gargalhada. Era o cunhado Trapalhão, que era o Bronco Dinossauro. E tinha também um filho do Renato Corte Real, que fazia o papel do adolescente na família e tal. O programa era irresistível, né? Muito engraçado, e o Jô Soares já começava naquele programa a demonstrar uma característica dele. O Jô Soares era um humorista de origem, né, que gozava, que fazia piadas com as coisas pelas quais ele sofria bullying. O fato que ele era gordo. O nome do mordomo da família Trapp era Gordon. E a família Trapp, eu me lembro de um programa antológico em que o Pelé visita a família Trapp e o Ronald Golias vai ensinar o Pelé a chutar a bola durante o programa. Depois disso aí, eu tive um contato mais aproximado com o Newton Travesso, e o Newton Travesso me contou que descobriu, junto com o Tuta, eu escrevi um livro do Tuta, né? O Tuta, eu fui ghostwriter do Tuta, um livro que ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte sobre rádio, um livro sobre a Jovem Pan. E o Tuta e o Newton costumavam ir a um boliche
perto da Record, lá perto do aeroporto, e lá eles viam um menino, um adolescente, um jovem, gordinho, desfilando com muita graça nos rinques de patinação, que tinham muita fama, faziam muito negócio naquele tempo em São Paulo. E foi aí que eles levaram o Jô para a Record, que a Record era o equivalente ao que é a Globo agora. E dali da Record, o Jô saiu para Globo, a grande monopolista de audiência, onde ele fez séries impagáveis, né? Faça o Mundo, Não Faça a Guerra, com Renato Corte Real, né? Vivo Gordo, outra tentativa de fazer gozação sobre a própria coisa na qual ele era vítima do bullying, né? E eu conhecia bem a origem do Jô, porque o Jô era de uma família de origem paraibana, e um ascendente dele foi o autor do prefácio do grande livro da literatura paraibana, Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Era o Orris Soares, um intelectual muito respeitado, um intelectual de muita fama, um grande escritor, um grande jornalista. O Jô também se transformou, também tinha um talento como redator enorme. Ele escrevia os programas dele na Globo, né? Ele tinha uma equipe, o Max Nunes, que escrevia com ele, o próprio Renato, mas ele escrevia, né? E fiel a essa origem de escritor, é que ele chegou a lançar alguns livros, como O Crime da Baker Street, né? E outros assim. Segundo constava da época, ele tinha inclusive o sonho de ir para a Academia Brasileira de Letras. Eu nunca perguntei isso ao Jô, né? Mas eu só vinha conhecer, eu conheci o Jô como telespectador, né? Eu fazia aquele Je vis de Beck, né? Criou coisas, bordões fantásticos, né? Na TV Globo, era a Norminha, que era ele representando uma filha da Henriqueta Breba, que era pequenininha e magrinha, né? Então o quadro já era uma graça em si. E naquele tempo não tinha essa cobrança politicamente correta, né? Não havia também esse controle tão grande das questões que pudessem ser delicadas para determinados tipos de público, né? E o Jô deitava e rolava com isso, né? Mas o sonho da vida dele era fazer um talk show. E a Globo o tinha na linha de comediantes, não queria perdê-lo nessa linha, e não tinha projetos de talk show, né? Não queria abrir a sua grade para uma entrevista. E foi aí que ele foi para o SBT. Quando o Jô foi para o SBT, ele fez primeiro o programa Jô 11h30, né? Que era um programa de entrevista, um talk show, né? E eu fui levado por ele a esse programa quando eu lancei este livro aqui, Refém do Passado. Este livro aqui, ele contém um ensaio razoavelmente grande e vários artigos meus. O ensaio era inédito e os artigos tinham sido publicados no jornal. Uma forma que eu tive, porque o meu editor à época, o Pedro Paulo de Sena Madureira, que era o editor da Siciliano, queria muito um livro que coletasse meus artigos. Eu tinha, sei lá, um pouco de receio, de pudor de fazer um livro com textos já publicados, né? De qualquer maneira, este livro é que me levou a conhecer pessoalmente o Jô. O Jô, à época, era dirigido, e é a palavra bastante significativa e ao mesmo tempo correta, justa, pela Dileia Frati. Eu conhecia a Dileia Frati quando a Dileia era aluna na Escola de Comunicações e Arte e namorava um colega da mesma escola, da mesma classe. Deles foram professores o meu primo Gaudêncio Torquato e o grande amigo dele, Luiz Santoro. E eles, na época, foram, na época da ditadura pesada, eles foram fazer parte de um grupo que o meu querido amigo José Mindlin formou
na TV Cultura. O Zé Minder era secretário de Cultura do governador Paulo Egídio Martins e formou um grupo de jornalistas sob o comando do jornalista Vladimir Herzog, que estava à época no Estadão, né? Era um jornalista muito respeitado. E o Herzog estava lá comandando quando estourou a Guerra da Sucessão de Geisel. O Geisel pensava seriamente em fazer do Paulo Egídio o primeiro governador civil do ciclo autoritário, e o general Silvio Frota se rebelou contra isso, tentou um golpe, mas não conseguiu, mas deixou aquela linha dura do exército, deixou marcas na administração em São Paulo, né? Em São Paulo, em plena época da repressão violenta, o general Ednardo Dávila Mello era o comandante do então 2º Exército, e o grupo da TV Cultura foi preso trabalhando, um grupo sob a direção do Vladimir Herzog, e que contava também com outros grandes jornalistas, como Fernando Pacheco Jordão e tantos outros. Entre esses jornalistas estavam Diléa Frati e Paulo Sérgio Marcum. Esse grupo todo foi acusado de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, que não apoiava a guerrilha, que não apoiava a luta armada, mas foi a ocasião achada pela linha dura do Exército, cujo representante era o comandante do 2º Exército, um deles, né, o general Ednardo Dávila Mello, e por fim aconteceu a grande tragédia que, na minha opinião, deu início à derrocada do regime militar, que foi a morte sob tortura de Vladimir Herzog, que resultou, inclusive, num maravilhoso, num magnífico culto religioso, reunindo o rabino Henri Sobel, o pastor presbiteriano James Wright e o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu acho que esse culto foi o ponto de partida para a derrubada da ditadura que terminou acontecendo, e durante a prisão do Marcum e da Diléa, eu fui encarregado, na época eu trabalhava com o Marcum na Folha, e eu fui encarregado de conseguir convencer o maior orador sacro da época, que era o Frei Clarencio Neotti, que tinha sido meu chefe na revista de Cultura Voz, a fazer o batizado de Clara, a filha mais velha de Marcum e de Diléa. Foi uma coisa emocionante, os dois estavam presos, a Diléa foi torturada e o Marcum ouviu a tortura dela, coisas que somente alguns imbecis ainda contestam, né? Pois bem, a ditadura acabou e a Diléa se transformou na grande produtora do Jô. E qual não foi minha surpresa quando eu fui falar sobre esse livro, Reféns do Passado? O Jô começou me gozando, dizendo, eu não seria reféns, aquelas coisas que ele gostava de fazer, né? Mas ele demonstrou um conhecimento sobre mim, que era um jornalista conhecido, mas não era tão famoso, né? Que eu fiquei espantado, e depois é que eu descobri que ele estava atendendo ao ponto onde falava de Diléa, que era minha antiga amiga, mas minha relação sempre foi mal com o Marcum, mas era a mulher do Marcum, a mãe da Clara, etc., né? É que eu conheci o Jô. E, pessoalmente, fiz esse programa e também tive muito contato com ele, apesar de indireto, porque o grande patrocinador do Jô 11:30 era o Banco Bamerindos, cujo dono era o meu patrão. Eu trabalhava nessa época, eu era assessor político do senador Zé Eduardo Andrade Vieira, dono do Bamerindos, presidente do PTB e senador pelo estado do Paraná. Então eu tive muito contato com o Jô, porque o Jô me ligava às vezes dos Estados Unidos, onde estava de férias, para me pedir o número do chapéu. O Zé era conhecido como Zé do Chapéu. E aí ele também gostava de chapéu, né? Você basta ver as fotos do Jô. E aí ele me telefonava para saber qual era o número de chapéu que o Zé usava, essas coisas, né? E depois disso, ele brigou com o Silvio Santos pelo mesmo motivo que outro amigo meu brigou, que foi o Boris Casoy, que saiu, porque o Silvio não fixava um horário para o jornal. Da mesma forma, o Jô saiu do SBT, porque o 11:30 era só no título. O programa nunca começava às 11:30, começava às 3 da manhã, à meia-noite, às 4 da manhã.
E aí o Jô voltou para a Globo para fazer o que ele tanto queria, que era o talk show, né? No Globo, eu dei outra entrevista para o Jô a respeito desse livro aqui, O Que Sei de Lula. Este livro eu escrevi, e depois que eu escrevi, eu passei para alguns amigos lerem, para fazerem correções. Entre esses amigos estavam o Fernando Henrique, o Leôncio Martins Rodrigues, grande sociólogo, e o meu amigo Juca de Oliveira. Eu conheci o Juca de Oliveira em 69, na casa de Bibi Ferreira, que era casada com meu amigo Paulinho Pontes. E nós, um grupo de Campina Grande, nós conhecíamos o Paulinho, íamos de madrugada comer feijoada, comer rabada na casa da Bibi. Um dia eu encontrei com a Bibi, depois do show dela, e eu disse, Bibi, ela faz uma piada no show, diz assim, o meu marido era tão comunista que me deu o Capital de Karl Marx de presente de Natal. E eu falei, Bibi, essa piada é perfeita, porque eu fui amigo do Paulinho Pontes, você sabe disso. É claro que eu sei, eu te reconheci, cara, você era magro, você não era tão elegante, mas você era daqueles meninos famintos lá de Campina Grande que o Paulinho levava lá para casa. Bom, aí se reuniram a Bibi, o Juca e o Jô, num grande sucesso de teatro, do qual eu participei de forma indireta. Eu vi algumas leituras do texto do Juca, o diretor era o Jô e a protagonista era a Bibi. A outra atriz era a Adriana Galisteu, que morava no mesmo prédio do Jô, e dizem que eles dois ficavam lá ensaiando nos apartamentos. A peça foi um sucesso enorme, uma graça muito grande, e a peça se baseava numa frase que o Jarbas Passarinho, que era ministro da Educação, usou na assinatura do ato 5. As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. O interessante dessa frase é que o título da peça do Jô, da peça do Juca, é As Favas com os Escrúpulos, e ou seja, preservou o que realmente o coronel Jarbas Passarinho falou, porque a censura militar tirou as favas, achou que era uma expressão grosseira, mas a expressão verdadeira, repetida depois por baixo do pano, é que prevaleceu, né? É claro que eu fui para a estreia da peça, foi um enorme sucesso, e o Juca e o Jô tinham uma relação muito intensa. O Juca dava para os atores das peças dirigidas pelo Jô aulas sobre teatro, história do teatro e tal, e ele disse, olha, você precisa entrevistar o Neumann, que ele vai lançar um livro chamado O Que Sei de Lula. Esse livro aqui, ó, O Que Sei de Lula. Esse livro é de 2011. E o Juca me ajudou muito, me dando, me fazendo esse contato com o Jô. Eu dei a entrevista para o Jô, no dia, inclusive, que foi feita a gravação, estava lá o Jurandir, que tocava sax no Rio Sanhauá, né, no estuário do Rio Paraíba, lá em Campina Grande, na hora do pôr do sol, o bolero de Ravel. E aí, no meio da entrevista do Jurandir, o Jô perguntava para mim, que estava na plateia, e aí, Neumann, é verdade mesmo? É verdade, é isso, toca mesmo o bolero e tal. O Jô tocava pistão, tocava bongô, tocava um monte de instrumento, né? Eu sempre tive um sonho muito grande de tocar qualquer instrumento. Nunca consegui tocar nenhum, mas ficou presente em mim esse sonho. Meu pai tocava trompete, o Jô também tocava trompete, etc. Então, desses contatos todos, foi muito interessante porque ele terminou a gravação, o pessoal da produção estava muito nervoso, porque eu tinha tido uma polêmica com ele em torno de um picareta que deu entrevista no programa dele, se dizendo o homem mais sábio do mundo, e no fim era um cara que não sabia de nada, né? Era um guru lá, né? De qualquer maneira, isso não afetou em nada a minha relação com o Jô, tanto que ele me levou para o programa, falou no assunto, né? E disse no fim do programa, ele disse uma frase que depois ele me lembraria, né? Que ele me ligou, eu não estava em São Paulo, eu estava em Campina Grande, e ele me ligou no meu celular e disse assim, escuta, tu gostaste então da participação e tal? Aí eu falei, ô Jô, essa pergunta
Quem tem que fazer sou eu. Se você gostou da minha entrevista, aí disse, não, isso aí eu já falei. Você não prestou atenção, mas eu falei. Eu disse no fim da entrevista que você era um grande orador. Então, aí nós, sempre através do Juca, né, nós mantivemos essa relação que eu defini um dia desse, agora, com a morte dele, no Instagram, que ele era uma pessoa muito nobre, e que muito delicado, e que a nossa relação sempre foi uma relação muito inteligente, muito da parte dele, pelo menos. E esse livro é um livro fundamental na minha vida. Foi na fila de autógrafos dele, lá na churrascaria do Manuel da Carne do Sol, que eu conheci a diretora deste programa, minha mulher e a mãe do Arthur, Maria Isabel de Castro Pinto. Então o Jô entra, inclusive, nessa minha história pessoal do meu casamento e até do meu filho de 3 anos. É por isso que eu tenho certeza que o Jô está olhando por nós, lá onde ele estiver. Esteja ele onde estiver, estará certamente contando piadas para Deus. Direto ao assunto. Em té.